né, começar o máximo pontualmente possível. Bom, gente, boa noite, muito bem-vindos a mais uma Caravana Digital. E hoje nós temos alguns temas muito especiais. A gente vai tratar, né, de propostas, de políticas públicas voltadas para a igualdade de gênero, voltada para a diversidade. Vamos falar um pouco sobre inclusão, vamos falar um pouco também de combate ao racismo, né? Então, eu acredito que vai ser uma noite muito especial. Algumas pessoas do nosso time hoje, eu tinha esquecido desse detalhe, estão tendo aula agora à noite da faculdade, né? Mas me passaram já algumas propostas para a gente incluir aqui, fazer esse trabalho em conjunto. E, gente, diversidade, igualdade de gênero, fazendo uma breve introdução, né? Igualdade de gênero. Nós precisamos mais do que nunca lutar por isso. O Brasil é um dos países mais desiguais em oportunidades entre homens e mulheres. E a gente vê isso em tudo, né? A gente vê isso nos trabalhos no ramo privado, a gente vê isso na política, a gente vê isso nos cargos de liderança, a gente vê isso no empreendedorismo, a gente vê isso de diversas formas. Então, a gente precisa garantir que a nossa Constituição Federal seja cumprida e que todos tenham igualdade de oportunidades. Então, esse é o nosso objetivo aqui, pensar em políticas públicas para que a gente garanta na base igualdade de oportunidade e, com isso, a gente combater diversos males, como, por exemplo, a violência doméstica, a violência contra a mulher, aquele dado que a Lígia trouxe também na nossa última reunião, né, de que as mulheres, elas saem do trabalho, né, depois que voltam da licença maternidade, mais de 50% são mandadas embora, né? Então, a gente precisa ter um olhar muito atento a essa questão. E diversidade, gente, inclusão. Bom, a gente precisa ter um olhar muito atento a tudo isso, né? Afinal de contas, de novo, a gente precisa valer a nossa Constituição. A gente precisa garantir e trabalhar igualdade, né? E também trabalhar as diferenças das pessoas, porque nem todos são iguais, as necessidades das pessoas são diferentes e a gente precisa entender que todos têm direito a uma política pública efetiva, de qualidade. Afinal de contas, todos nós somos pagadores de impostos também, todos nós somos moradores dessa cidade que a gente tanto ama. Bom, como eu disse na outra e repito aqui é para vocês falarem, não eu. Então, eu sempre faço uma breve introdução, mas, na verdade, eu estou aqui para ouvir vocês. Então, gente, da mesma forma que funcionou na última, a gente tem a caixinha. Vocês colocam um nomezinho de quem quiser falar, de quem quiser trazer ideia, de quem quiser falar de dificuldades, enfim, referentes ao tema. E daí vai ter 2 minutinhos para a gente não prolongar muito a nossa reunião, porque eu sei que tem muita gente cansada do dia do trabalho, tem gente que ainda vai estudar. Então, o objetivo é que a gente faça dessa reunião o mais rápido possível, mais efetiva. Então, vamos trabalhar aqui com muita qualidade. Gente, quem quiser começar, coloca o nomezinho ali, porque por enquanto eu só vi boa noite. Só vi boa noite, mas teve algumas pessoas que já estavam me mandando mensagens. Nós temos outras pessoas que ainda vão entrar. Doutor Emerson já entrou? Ainda não. Doutor Emerson, ele é presidente da Comissão de Diversidade da OAB, ele disse que vai estar presente, então daqui a pouco ele entra também. Mas, gente, vocês que estão aqui, alguém quer começar? Tá todo mundo com vergonha hoje? Bom, eu vou começar aqui. Ó, a Ju chegando. Quero ouvir a Ju hoje também. Boa noite, Ju, tudo bem? Boa noite, tudo bem você? Tudo ótimo. Bom, gente, eu vou começar com algumas das questões que foram tragas para mim, né? Por enquanto não, o David, por enquanto não. Então, o pessoal que já mandou que tá em aula agora, né? Eu vou falar um pouquinho do que eles falaram. Então,
uma das primeiras ideias, uma das primeiras propostas, na verdade, não é ideia, já existe uma lei que é referente à parte de diversidade, mas que muitas vezes não é cumprida dentro do município, dentro dos órgãos públicos, que é fazer com que a pessoa seja chamada, né, pelo nome social dela. A gente vê muitas falhas nisso, né, principalmente nas recepções dos postos de saúde, de hospitais. A gente ainda tem um trabalho muito grande de formação que a gente precisa trazer, né, para os funcionários públicos, mas uma das primeiras demandas é isso, é a gente fazer um trabalho de conscientização por meio da Câmara de Vereadores e também, né, dar uma pressionada ali no Poder Executivo para que as pessoas sejam chamadas pelo seu nome social, as pessoas trans, né? E a gente respeitando esse direito que já é previsto em lei. Então, foi uma das primeiras direções aqui que a gente teve. Outra coisa que está um pouco ligada com a parte de educação, que a gente pode fazer uma conexão, e já está previsto em lei, inclusive, que foi aprovado em dezembro, mas que os municípios estão tendo um prazo aí de 1 ano para se adaptar, que é a questão de ter atendimento psicológico dentro das escolas. Então, isso com certeza vai ser, gente, um passo muito grande para que a gente atenda a diversidade, para que a gente atenda a inclusão, o pessoal que é PCD, para que a gente combata o racismo ali da raiz, né? Porque a gente sabe muito bem que os professores não conseguem, muitas vezes, segurarem ali as pontas e cuidarem de todos os assuntos, né? Eles estão ali para dar formação técnica para os alunos, muitas vezes eles seguram, né, a parte de problemas externos, de problemas familiares, e ter um atendimento psicológico dentro das escolas vai ajudar muito com questão de bullying, com as crianças que estão se entendendo, se conhecendo no momento como parte da diversidade, né? Então, é algo muito importante e que a gente vai trabalhar muito para fiscalizar para que essa lei seja cumprida aqui dentro da cidade. Então, essa é uma segunda proposta, né, ideia que passaram para a gente e que a gente vai trabalhar muito. Alguém já colocou o nomezinho aqui para participar? Vini, K, o David disse por enquanto não. Eu sei que é um tema um pouco difícil. Ju, você tem alguma indicação para fazer? Eu disse que eu ia pedir sua ajuda hoje. Ixi, travou minha câmera. Jé, tá me ouvindo? Oi. Tá. Você diz indicação, tipo, ter sugestões para igual isso que você acabou de falar em relação... Isso, é ideia, é sugestão. Ou você pode só falar assim, Jé, eu vejo que a gente tem um problema X, por exemplo, de crianças que sofrem depressão por não serem aceitas, etc. O que a gente pode fazer? Então, você pode trazer o problema como você pode trazer alguma solução. O que poderia ter de políticas públicas voltadas para a diversidade dentro do município, voltadas para a igualdade de gênero, né? Para a gente fortalecer aí as mulheres, né? A igualdade de oportunidade. Então, a ideia é essa. Tá, legal. Então, assim, bom, eu não moro em Osasco, né? Como você sabe, mas eu posso falar um pouco em relação a essa questão da educação, né? Como você mesmo citou, de precisar de ter, então, alguém que realmente entenda dessas questões, né? As escolas em que eu trabalho e muitas escolas, na verdade, elas têm já ali uma orientadora educacional, né? Que, obviamente, nem todas as pessoas que são orientadoras educacionais, elas entendem dessa questão, né? Então, precisa ser alguém que realmente entenda disso, porque muitas vezes, quando a pessoa não entende, deixa a criança, na verdade, ainda mais confusa em relação a isso, né? Talvez trazer
mas para perto, é muito difícil essa questão, né, de gênero e tudo mais, porque você não é simplesmente a criança e a escola, mas tem toda os pais, é muito difícil para alguns pais conseguirem entender e aceitar, mas seria importante trazer essas pessoas para perto, para que todo mundo consiga enxergar como algo normal, né, que ainda é muito difícil as pessoas entenderem e enxergarem isso, principalmente criança, né? E não sei. Então, tipo, eu tô falando para dizer no fim que eu não sei, assim, que as ideias foram muito boas, mas que eu acho que precisa ser alguém que realmente entenda disso. Perfeito, Ju, muito obrigada. Realmente, gente. E lembrando, aqui não tem certo ou errado. A gente sabe que são assuntos muito delicados, que ainda é um grande tabu. Afinal de contas, a gente vive um machismo diariamente, a gente vive homofobia diariamente, transfobia diariamente. Então, assim, é um assunto que para muitos ainda é muito delicado, mas de novo, a minha felicidade de ter um grupo desse aqui discutindo esse tema justamente da gente pensar enquanto sociedade, qual a resposta que a gente vai dar? Lembrando que todos nós temos direito e as leis, as políticas públicas, então esse é o objetivo. Aqui não tem certo, não tem errado, aqui tem a gente discutir e fazer uma construção em conjunto. Obrigada, Ju. Vamos para o próximo, que é o Robson. Robson, pode falar. Quem Tá puder ok, abrir a ó. câmera, gente, abre a câmera, por favor. Na verdade, eu tenho uma sugestão minha, que é um complemento do que você falou, e tenho uma pergunta também do Matheus Barros, que ele está aqui no trânsito e não está conseguindo participar. Na verdade, eu quero complementar referente ao nome social. Eu trabalhei 10 anos no Hospital Público em São Paulo, e assim que saiu esse decreto, eu participei da gente fazer a implementação de todo o processo do nome social. Então, você falou aí da questão de disseminar, eu acho que não é só disseminar, né? Eu acho que é a questão de capacitar todos os estabelecimentos públicos de Osasco, principalmente hospitais, né? Porque dentro desse decreto ele sinaliza que não só ser chamado, como a pulseira dele, as etiquetas, todos os documentos têm que ser pelo nome social, é um direito dele, né? Então, acho que eu só incluiria aí a questão de capacitação também para os estabelecimentos públicos de Osasco. E deixa eu ler aqui a pergunta, a sugestão do Matheus, ele quer até que eu gravo para ele aqui. Ele pediu, ele falou assim, parada gay em Osasco. Ele falou aqui, ó, temos uma das maiores marchas para Jesus. Estrutura, temos, população também, a economia, entretenimento para todos os públicos. E foi virada cultural também. Então, essas duas sugestões do Matheus Barros. Perfeito, perfeito. Gente, esses dias, até fazendo uma inclusão sobre a questão da parada gay, que já é algo muito discutido aqui dentro da cidade, né? Que a comunidade LGBT, ela vai muito para o centro de São Paulo, para Paulista, e a gente tem uma comunidade muito grande aqui na cidade, né? E outro dia eu fiz uma reunião lá na coordenadoria mesmo de diversidade, e o que foi falado por muitas pessoas aqui é que, assim, claro que a parada gay é algo muito importante, por questão de você ser visto, sabe? Aquele sentimento de que você existe, que nós estamos aqui. Mas esses dias eu estava ouvindo até a drag Tiffany falar, ela falou assim, mas, cara, se a gente ter um dia de parada gay e a gente não ter um ano de respeito, como, por exemplo, não ter pessoas capacitadas dentro dos órgãos públicos para reconhecer a gente pelo nome social, é um problema muito grande. E a gente tem uma cidade que ela é uma cidade muito conservadora ainda, né? A gente tem mais de 50% de igrejas evangélicas dentro da cidade. Então, assim, com certeza, de novo, a gente precisa, sim, trabalhar por políticas públicas de igualdade e de diversidade. E é uma pauta que a gente precisa trazer para a discussão, porque se existe, sim, o dia, a oportunidade para fazer a marcha para Jesus aqui dentro da cidade, que é algo muito grande, sendo garantido o direito, né, à liberdade religiosa,
por que não também a gente conseguir trabalhar a parada gay aqui dentro da cidade? Eu vou conversar também com o secretário de Cultura, que inclusive é porta-voz da rede, para a gente trabalhar, para ver a viabilidade disso, como que a gente consegue organizar. Mas muito importante aqui dizer para o Matheus, a gente vai gravar e mandar para ele, a gente precisa fortalecer a comunidade aqui em Osasco, porque eu já participei de diversas reuniões, tanto na OAB Diversidade, quanto na coordenadoria, e assim, a gente tem reuniões com 10 pessoas, com 12, com 20 pessoas. Então, a gente precisa fortalecer essa comunidade, porque hoje tem a Marcha para Jesus, porque as igrejas, elas se reúnem e elas batem o pé. Então, a comunidade precisa bater também para que os direitos sejam feitos, né? Então, é uma questão, mas já está anotada aqui a virada cultural também nesse sentido, gente. É garantir a igualdade de direitos para as diversas categorias. Eu concordo que a gente precisa ter uma virada cultural aqui dentro da cidade. A gente tem um time de cultura lindo, pessoal de teatro, de música aqui dentro da cidade, um pessoal artístico muito forte e que realmente precisa ter essa atenção e a gente vai trabalhar. Então, eu já anotei aqui para a gente pautar isso também, junto com a cultura e para a gente trabalhar por meio do legislativo em parceria com a sociedade civil e com os movimentos para a gente conseguir fazer isso se realizar. Bora lá, quem é o próximo? Vini, manda ver! Oi, gente, boa noite para todo mundo. A minha proposta, na verdade, é o seguinte: eu andei dando uma pesquisada na questão da igualdade de gênero e eu encontrei uma entrevista com o embaixador da Noruega aqui no Brasil e ele estava contando que lá, eles, com um projeto de lei que foi aprovado, eles garantem que em todas as empresas que têm um capital aberto e até nas empresas na parte pública, as empresas têm 40% do seu quadro de mulheres. E foi uma lei que foi implementada lá nos anos 90 e que, na época, sofreu muitos ataques, o pessoal achava que era um absurdo isso, mas ele fala que 5 anos depois, até quem era contra a lei acabou virando a favor, porque ele falou que por causa dessa lei, eles fizeram diversos estudos lá, falou que só deles terem potencializado economicamente as mulheres, por essa garantia na lei, eles tiveram um crescimento na economia maior do que quando descobriram petróleo e gás natural dentro do país. Então, eu acho que é uma coisa simples, é um projeto de lei que vai garantir essa participação feminina dentro das empresas e que, a gente tem essa prova de que dá certo e que, além de promover a questão da igualdade de gênero, da mulher participando mais dos quadros das empresas, também ajuda, querendo ou não, ajuda a movimentar a economia e também, agora só falando sobre o que a Ali já falou da última reunião da demissão pós-maternidade, lá eles garantem que pai e mãe tenham 3 anos, tenham até 3 anos para tirar a licença maternidade. Eles podem, então, parcelar, entre aspas, a licença maternidade. O pai é obrigado a tirar 15 semanas de licença paternidade e a mãe, se não me engano, acho que são 16 semanas, mas eles têm ao todo 49 semanas que eles podem parcelar durante 3 anos. Até os 3 anos da criança, eles podem tirar a licença maternidade. Também eu acho que é uma coisa que, porque com isso foi o que ele estava explicando na entrevista. É que, na verdade, não é só a licença maternidade. Eles conseguiram, primeiro, proporcionar educação básica para toda a população. Então, a mãe tinha garantia de que o filho ia estar na escola e que ela, com a licença maternidade, ela poderia ou trabalhar ou apenas cuidar do filho. Mas que também isso, a longo prazo, deu frutos muito, muito grandes para a Noruega, para o país inteiro. Vini, muito, muito obrigada. Gente, eu amo ver, né, quando a gente tira algumas referências de fora, o que as pessoas estão fazendo, o que os governos estão fazendo, né, para tratar desse assunto. E esses dias eu até participei e contribuí de uma caravana para o Poder Executivo,
E eu falei de um projeto que eu conheci de lá de Nova York, que é, a gente pode falar num modelo até de uma associação, e é um local que a gente poderia instalar dentro das comunidades mesmo aqui de Osasco, sabe? Para descentralizar. E é meio que uma Juco, só que só para meninas. E nessa Juco, as meninas elas começam a ser treinadas para se desenvolverem em alguns cargos de liderança, para trabalhar em serviços que dificilmente elas estariam assim propensas a conseguir pagar um curso e fazer. E com mentoria de pessoas boas. Então elas têm aula de costura ai, como que fala, gente? Para ser estilista. Então, desde novinhas, elas têm aula para elas serem radialistas. E, assim, tantas outras coisas, elas começam ali, sabe? Então, eu acho que é um projeto sensacional. A gente garantir, né, essa igualdade de oportunidades, de emprego, de diversas profissões para as nossas meninas. E, assim, é um meio que a gente vai dando base, né, e trabalhando para a igualdade mesmo na nossa cidade, no nosso país. Deixa eu ver quem que é a próxima pessoa. A Cris falou. Peraí, Ricardo. Não... Cris, posso falar, Jé? Pode, você pode falar sempre. Cris? Oi, boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, doutora. Gostaria de agradecer imensamente a estar aqui com vocês, esse grupo maravilhoso aqui. A minha proposta é estar podendo ajudar no que for possível na orientação, como a Juliana comentou, que é extremamente importante. Nós precisamos ajudar as pessoas a se unir, como você comentou também, Jéssica. Às vezes as pessoas não se unem, não formam um grupo coeso, porque não sabem formar. Parece uma coisa muito simples, mas não é tão simples assim, né? Às vezes nós nos perdemos nas nossas demandas individuais e acabamos não fazendo uma coisa muito simples, que é se reunir para bater um papo, para conversar a respeito dos assuntos, para estabelecer propostas em comum, né, falar o que um gostaria, o que o outro gostaria, e aí ele vai nascendo, às vezes, até um projeto, né, que é isso que você exatamente está fazendo hoje com a gente aqui. Então, eu já me coloco aqui para todos vocês à disposição, no que eu puder fazer, orientar famílias, orientar individualmente, né, não cobrarei, né, casos que vocês me encaminharem, que vocês souberem que realmente vai ser produtivo, de repente eu atender, eu ajudar, eu orientar, eu gostaria de dar essa proposta de estar promovendo grupos, né, roda de conversa, estou à disposição também para estar fazendo a mediação, para estar conversando, ajudando psicologicamente, né, eu tenho essa prática, né, tenho anos já de experiência nisso, e seria um prazer, se eu puder agregar. Cris, muito obrigada, meu amor. Gente, eu fico muito feliz. A Cris é uma parceirona. A gente já fez alguns projetos juntos aqui, mas... E a Cris sempre ajudando. E com isso que a Cris falou, eu já pensei, né? Além da questão da parte de assistência psicológica dentro das escolas, é muito importante a gente fazer grupos e dar acesso a isso também para os adultos, né? Para os adultos, para as famílias, porque é uma questão muito complexa, né? Para os professores. Para eles saberem como lidar com essas situações também. Então, eu acho maravilhoso. E parcerias públicos-privadas com os psicólogos, a gente pode trabalhar em questões nesse sentido também. E eu tenho certeza que a gente vai tem rolar. muito Tem que muita construir. gente querendo ajudar, tem muita gente querendo ajudar, assim como eu. E aí nós podemos nos organizar também nesse sentido. Obrigada, Jéssica. Perfeito, Cris. Obrigada, viu? Eu tô um pouco perdida aqui nas próximas pessoas. Eu acredito que é o Gabriel. Gabriel, você é o próximo. Opa, boa noite a todo mundo. Bom, tive a oportunidade de escutar os colegas e pensar em algumas ideias que eu acho que poderiam valer. Acho que é importante a gente pensar o papel da mulher, da pessoa na sociedade, e a gente precisa fazer com que isso se reflita. O que eu quero dizer com isso?
talvez seja uma boa iniciativa a gente pegar e oferecer condições para que essas pessoas ocupem postos de liderança. Então, seja homem, seja mulher, seja branco, seja negro, trans, enfim, todo mundo tem que ter condições de competir igualmente. Aí faz sentido a gente conversar em meritocracia, né? Pelo menos na minha leitura, diga-se de passagem. Então, qual que é a ideia? Uma ideia seria pegar essas... que aí a escola não seria da alçada municipal, mas acho que nada impede de usar a prefeitura ou a Câmara como um vetor, como um catalisador para isso. De pegar e ter essas empresas aqui de grande e médio porte de Osasco e fazer com que elas olhem para a cidade de Osasco e, mais especificamente, para mulheres, enfim, trazer essas empresas e aproximar. Como? Pô, faz uma feira de profissões lá dentro, sabe? Mas uma feira que seja voltada exclusiva para mulheres, entendeu? Estimula essas empresas, porque se a empresa ainda não percebeu isso, ela está marcando toca, né? Então, querendo ou não, ela é obrigada a fomentar, e já deveria fazer isso faz muito tempo, diga-se de passagem, estratégias de desenvolvimento, porque é muito importante que a gente tenha um quadro de uma empresa que, sei lá, 50% é homem, 50% é mulher. Só que a coisa por si só não se resolve por aí. Você precisa ter iniciativas de liderança para que a mulher tenha condições de competir com o homem e, se ela for melhor, tiver uma performance melhor, que ela lidere a empresa, ou lidere o setor. Em paralelo, seria interessante também a gente, de alguma maneira, trazer capacitar essas pessoas para isso, sabe? Capacitar a mulher, capacitar o negro, capacitar a pessoa trans e fazer isso. Então, acho que alguma coisa nesse sentido. Para mim, acho que seria um pouquinho mais de tempo. Ai, gente, acho que o Gá deu uma travadinha ali. E que a gente Voltou. precisa nele. Perfeito. Gá, obrigada, viu? Não, Valeu, eu Jess. acho que é aquilo que você falou, né? É a gente garantir a base para que as pessoas possam competir em cima, né? Então, a gente precisa dar oportunidades de formação, dar oportunidades mesmo de feiras de emprego junto com as empresas aqui dentro da cidade, para a gente garantir que elas possam competir em igualdade depois que elas tenham uma base equiparada ali embaixo, né? Então, eu acho que é isso, e tem muita coisa para se discutir nesse caminho também. Próxima pessoa é Marisa. Marisa, pode falar. Abriu? Não? Viu? Foi? Tá. Eu fiz uma pesquisa aqui também, né? Rapidinho aqui. E uma das coisas que eu vi até no estado de... Deixa eu ver qual foi aqui. Alagoas. E uma das coisas que eles estão trabalhando lá é independência financeira, que aí esse empoderamento feminino, né, que com esse incentivo de renda acaba dando o empoderamento aí, né, a liberdade para as mulheres, e a inclusão pelo esporte, lazer e assistência social. E eles têm até a embaixadora lá, né, da ONU Mulheres é a Marta, e eles têm o projeto lá, Camisa 10, que ali é a terra dela, né? Mas de repente a gente pode descobrir alguém também que pode ser a embaixadora aí, né, de algum esporte, e aí tem essa inclusão pelo esporte também, né, para fazer essa inclusão aí das meninas e tal, para trabalhar junto. Gente, adorei, Mai. Eu já pensei aqui, porque a gente tem um vôlei muito forte dentro da cidade, né? Verdade. A gente poderia trabalhar muito em cima disso. E, de novo, olha como as coisas se conectam, né? A gente falou sobre a caravana anterior, que foi sobre empreendedorismo, geração de emprego e renda. Quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente garantir a independência financeira da mulher. A gente vai falar depois de segurança também, porque quando você garante isso, você combate a violência doméstica contra a mulher também, né? Então, assim, são muitas coisas. Aí, quando a gente fala em educação, né, em vaga em creche, aí a gente está garantindo a independência dessa mulher para que ela possa trabalhar também e gerar mais igualdade entre os homens e as mulheres.
Então é isso, Má. Muito, muito obrigada por estar aqui. Jéssica, eu vou ter que sair porque eu tenho uma reunião às 8, tá bom? Fica tranquila. Muito obrigada pela contribuição, Má. Beijo. Um beijo. Vamos ver, deixa eu ver quem... Por favor. Gente, tá salvo. Ainda bem que tá salvo, né? Essa nossa reunião para a gente poder lembrar de. Não, maravilhoso, adorei. Eu acho que a gente tem muitos nomes de referência aqui em Osasco e que dá para construir sim e pensar, porque muitas vezes a gente fala em questão de esportes e a gente. Quais são os esportes que as meninas fazem? Sabe? A gente tem o vôlei, que as meninas fazem, a gente tem pouquíssimo futebol, basquete. Então, assim, quais são os esportes que as meninas elas têm acesso para a gente garantir essa igualdade de lazer, de esporte? Então, eu acho que é algo que a gente precisa discutir muito mesmo. Gente, eu vi que nós... Deixa eu dar um... Emerson! Quem é que tá? É o Emerson? Emerson, você está aqui conosco? Deixa eu ver se ele vai me responder ou se ele só está de ouvinte. Emerson? Queria muito que ele desse uma palavrinha. Eu tenho certeza que ele pode ajudar muito a gente aqui. Emerson, eu vi que está aberto o seu áudio, mas eu não te escuto. Alguém escuta o Emerson? Porque eu vi que está aberto, mas não estou ouvindo. Não, eu não estou ouvindo. Eu tô vendo que tá verdinho dele, mas não tá mexendo, sabe? Fazendo assim. Poxa. Ai, que droga. Ai, Emerson, não tô conseguindo te ouvir. Se você quiser mandar qualquer contribuição, qualquer participação em texto, porque já que o áudio não tá saindo, ou tentar aumentar o som, porque realmente eu não tô conseguindo ouvir, a maioria do pessoal também. Vou entrar pelo celular, peraí, já volto. Pronto, ele vai voltar aqui pra gente. Mais alguém quer dar uma contribuição enquanto isso, gente? Enquanto o Emerson volta? Enquanto vocês não dão, então enquanto eu vou falando aqui. Gente, voltando para a questão, né? Quando a gente fala de novo em igualdade, a gente, Osasco, é uma cidade que tem 53% de mulheres, né? A gente tem quase 700 mil habitantes, a gente tem 53% de mulheres. E a gente não tem uma secretaria de mulher dentro da cidade, sabe? Que olhe para essas necessidades, para exames clínicos, para atendimento de pré-natal, da gestante. Então, eu acho que dá para a gente fazer muitas políticas públicas voltadas, inclusive, para isso, em fazer um plano familiar, né? Fazer um trabalho de conscientização voltado para isso, para que a gente diminua cada vez mais a gravidez precoce também, que é algo que a gente precisa trabalhar junto com a parte educacional, com a parte de saúde aqui do município, e que é muitíssimo importante. E outra questão, gente, que eu já vi alguns dados, e a gente poderia ver se faz sentido de alguma forma a gente trazer essa luta para cá. Inclusive a Tabata Amaral, ela está tentando fazer isso de forma nacional voltada para a educação, porque nos postos de saúde é distribuído a camisinha, né? Mas não há a distribuição de absorventes. E a gente viu uma pesquisa, algumas pesquisas, que falam justamente sobre a saída de meninas da escola, o tanto de dias que elas perdem do ano letivo, justamente por causa dessa questão. Porque muitas meninas não têm condição financeira, a família não tem, e não tem acesso a absorventes, e não consegue ir para a escola estudar. Então, eu acho que é uma pauta que é possível a gente trabalhar em construção.
junto com as secretarias de saúde, junto com a Secretaria de Educação, o Legislativo vir com uma proposta muito forte em cima disso, e para a gente trabalhar para diminuir essa questão mesmo, né, da perca educacional das meninas por esse motivo. A Ká disse que quer fazer um adendo a essa questão. Ká, pode falar. Estão me ouvindo, né? Isso de fazer essa inclusão do absorvente gratuito, dessas meninas que perdem muito tempo de escola, que já foi feita algumas pesquisas, que muitas deixam de ir, até por vergonha, por não conhecer, por não ter essa educação mesmo dentro de casa, que acaba gerando esse tabu. Eu não sei agora, mas eu sei que para poder inclusão de matérias é do Poder Executivo, embora o Poder Legislativo possa fazer indicação, mas esse Poder Executivo, ele só pode ser municipal ou estadual? Eu não lembro disso. Porque eu acho que, assim, seria importantíssimo que tivesse, pelo menos, não digo que seria... Porque eu sei da dificuldade da gente colocar uma aula de educação sexual, ainda mais numa cidade tão conservadora, seria algo praticamente que impossível pelos próximos 10 anos, pode colocar aí, até pelo tabu que tem em cima dessa matéria. Mas é pela falta desse ensinamento que tem na escola que muitas meninas ficam com essa vergonha de falar a própria palavra menstruação. A gente mesmo, mulher, quantas vezes fala assim, estou naqueles dias? Não, estou menstruada, é uma coisa normal, gente. Todo mundo menstrua, tipo, todas as mulheres passam por isso. Mas é essa falta de transparência mesmo nesse assunto. Então, aí que me surgiu essa dúvida, se isso seria, pelo menos para ter uma aula, assim, que fosse só para meninas, ou voltada só para uma série, da 5ª à 7ª série, que geralmente é o período que muitas das meninas começam o período menstrual, se essa seria uma indicação do executivo municipal ou só pode ser do executivo estadual? Você sabe disso? Então, aí a gente tem alguns problemas, né? Primeiro, na verdade, essa questão de matéria, que a gente tem até uma discussão muito grande daquela escola sem partido, porque queria trazer essa questão de educação sexual, né? Mas quem cuida disso, na verdade, não é de competência municipal, o município não pode fazer isso, é inconstitucional. Então, isso está sendo discutido lá no Congresso, e eu acho que vai ser bem difícil, porque a gente tem um Congresso muito conservador ainda também, mas eu não sei se a gente conseguiria buscar algumas parcerias, porque, por exemplo, pelo AB Vai à Escola, a gente fala de violência doméstica e entra um pouco no assunto. A gente tem o ProERD, que é uma parceria com a polícia, e que fala sobre a questão de drogas. Será que a gente não conseguiria algum tipo de parceria, talvez até médica, não sei se seria o caso, mas para trazer essa conscientização para dentro da escola, eu acho que é algo que a gente pode pensar. Só que daí, que nem você falou, normalmente está entre a 5ª e a 6ª série. E a 5ª série ainda é do municipal. A 6ª série já vai para o estadual. E daí a gente não conseguiria entrar. Então, teria que ser até a 5ª série, que é a série final do inicial, que a gente conseguiria trabalhar em algo assim. Mas daí, eu acredito que teria que ser por meio de alguma parceria, sabe? Eu acho que a gente não conseguiria entrar como uma matéria ou alguma coisa assim, justamente por essa questão tanto legal como do... É que é tão uma questão de saúde, né, gente? Parece ser tão óbvio, porque a gente fala assim, ai, por causa do conservadorismo, mas é uma questão, é um tabu tão ridículo que é até difícil de falar. Mas vamos ver certinho, a gente vai pesquisar em cima disso, quais são as alternativas que a gente consegue ter. Eu vou conversar com o Bruno Mancini também, que é o secretário de Planejamento, para ver o que a gente consegue viabilizar em cima disso, em parceria com o Poder Executivo, e vamos trabalhar, porque realmente é uma questão que depende muito da nossa atenção. Obrigada, Ká, pela contribuição. Deixa eu ver, eu vi que entrou alguma... A Ju falou que é muito importante, precisa ser trabalhado nas escolas.
um curso profissionalizante para as mulheres. Com certeza, precisa muito. E a Ju disse que ela acredita que seria muito bom que todos os alunos tivessem esse tipo de aprendizagem, já que também é importante que os homens, meninos, também saibam que a menstruação é algo normal. Sim, é um tabu muito grande, né? A gente vê a menstruação como algo sujo, como algo ruim. E, na verdade, é algo da natureza da mulher, é algo normal, né, gente? É natural. Então, a gente precisa realmente buscar formas de conscientizar essas meninas sobre isso. E daí a gente também trabalhar já a questão também da gravidez, né? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Emerson, conseguiu entrar, amigo? Sim, sim. Estão me ouvindo? Yes! Estamos. Você vai encerrar com chave de ouro aqui Bom. hoje, Emerson. Ah, sério? Nossa, que privilégio. Vamos lá. Primeiro, desculpa, Jéssica. O equipamento aqui é meio jurássico, eu acho. Imagina, Tá me ouvindo? amigo, fica tranquilo. Pode trazer. A gente está falando hoje um pouco sobre igualdade de gênero, sobre diversidade. Então, traz aqui o que você vê que a gente precisa de políticas públicas, de propostas, para a gente fazer uma construção de mandato muito, muito legal e participativo. Manda bala. Bom, que bom. Primeiramente, boa noite a todos e desculpe a demora aí para entrar. Tá. Vamos lá. Eu acho que em questão de política pública para a diversidade, a gente tem feito de todos os lados, na educação, no trabalho, na saúde, né? Mas focando só na diversidade, eu acho que um projeto interessante que deveria ser encabeçado pelo Legislativo, em conjunto também com o Executivo, é a criação do Conselho Participativo, né? Muitas cidades, muitos estados possuem um conselho LGBTI que trabalha com diversidade, né? Isso eu estou focando exatamente em diversidade sexual e identidade de gênero. A criação de conselhos, que é responsável por essas políticas públicas, responsável por fazer estudos sobre o tema dentro do município. Além do conselho, uma secretaria muito mais forte de diversidade, né? Você precisa ter uma secretaria muito mais atuante, e aí é o papel do legislativo na cobrança disso, né? Na cobrança da secretaria. Educação, a municipal, na realidade, vai até os 3 anos, né? Como a Carol estava falando, você estava falando, mas é importante que se faça trabalhos de diversidade para que as crianças já comecem a entender desde cedo como lidar com a diversidade, o que significa falar de diversidade, lembrar sempre que falar de diversidade não é falar de sexo, né? Ninguém quer incentivar ninguém a fazer sexo, ninguém quer saber sobre sexo, é para falar sobre sexualidade de uma forma muito transparente, fácil de se lidar. Eu acho que dentro do legislativo, esses seriam os pontos principais. Fomentar a discussão, promover audiências públicas, precisa chamar a população a vir à casa do legislativo, né? Então você precisa ter projetos que permitam que essa população venha à casa do legislativo, venha acompanhar audiências públicas, fiscalizar a questão da saúde, sobre o tratamento de HIV e AIDS, população de rua, um trabalho necessário e essencial que precisa dar mais atenção à população de rua, né? A gente tem lá os centros de acolhimento ali do Rochdale, se não me engano, o bairro ali, né, do Rochdale. Isso, é Rochdale. Nós temos uma... Isso. Fui visitar uma vez, eles têm um quarto específico para mulheres trans, meninas trans, que ficam, acho que estão 4 acolhidas hoje, né? Precisa ter um espaço maior, precisa saber como que elas são direcionadas, não pode só acolher, dar o colchão e o lençol para dormir à noite e de manhã dispensar, né? Precisa fazer um trabalho com essa população de rua também. Muito obrigada, Emerson. Referente a essas casas de acolhimento, eu conheci também lá no Rochdale. A última vez que eu fui, tinha umas 8 pessoas na parte de diversidade, de acolhimento. A Silvia, que eu disse que hoje trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, que é trans, ela veio de lá,
da casa de acolhimento, e a casa de acolhimento, ela tem um trabalho que nem sempre funciona como deveria, né? Mas é de receber, de acolher, de profissionalizar e de mandar para o mercado de trabalho, para que a pessoa consiga realmente ter, né, uma independência financeira e se desenvolver. E a gente realmente tem muitos casos de LGBTs que são expulsos de casa, que são agredidos em casa e que precisam muitas vezes recorrer às casas de acolhimento mesmo, e é necessário uma atenção especial para isso. Então, Emerson, eu anotei aqui... Posso só complementar, Jéssica? Por favor. É rapidinho, só para não tomar muito nosso tempo. É um projeto também excelente, que funciona muito bem. Funciona muito bem no sentido de, pelo menos atende ao objetivo, aí a gente vai discutir se bem ou mal, são os centros de referência. Seria essencial que se promovesse uma lei permitindo a criação de centro de referência para a população LGBTI. Né? A gente precisa ter um local que a população que discuta gênero, que discuta diversidade, possa chegar e dizer, não, aqui é um lugar de referência, aqui eu posso fazer o processo de alteração do nome, eu posso dar início às consultas com endócrino para fazer a transição. Eu acho que a gente precisa pensar em centros de referência, como acontece muito na cidade de São Paulo. Acho que a cidade de São Paulo tem 4, se não me engano, centros de referência, que tem apoio jurídico, tem apoio médico, indicação para trabalhos, esse apoio essencial, esse serviço social que a gente tanto necessita na população. É isso. Perfeito, Emerson. Fechou com chave de ouro, realmente. Eu acho que trabalhar para a gente conseguir trazer em parceria com o Poder Executivo um centro de referência é um caminho que tenha tudo ali, porque realmente a gente tem uma dificuldade muito grande com hospitais, com atendimentos clínicos, com atendimento jurídico, com apoio psicológico. Então, realmente, a gente ter um lugar de referência que encontre isso, como a gente tem, por exemplo, o CRMVV, né, que são para as mulheres vítimas de violência. Eu sei que já é um grau, assim, um pouco mais grave, mas ali ela tem tudo isso, né? Ela tem o acolhimento, a direção para o trabalho, ela tem o apoio jurídico, o apoio psicológico. Então, com certeza, eu acho que é algo que a gente pode trabalhar para construir aí nos próximos anos. Emerson, muito obrigado pela sua contribuição. Gente, se alguém tiver mais alguma contribuição, alguma pergunta, é o momento antes da gente encerrar, hein? A gente vai deixar gravado aqui também. E para que vocês possam ver depois, acompanhar, a gente rever também para fazer essa construção em conjunto. E, gente, só para finalizar aqui, porque eu acho que ninguém mais escreveu, voltando para a questão de igualdade de gênero, oportunidade, questão de violência infantil. Eu acho que a gente pode trazer aqui também, né? A gente fazer junto com o atendimento psicológico dentro das escolas. A Cris, ela já acompanhou casos comigo de crianças, de meninas sendo violentadas por familiares no seio ali, né, onde ela mora, com vizinhos, com pessoas muito próximas, e a gente cuidar, porque se uma criança, se uma menina, ela é violentada com 8, com 7 anos, a gente já pegou casos de bebês com menos de 1 ano de idade, né? Então, a gente já cria um trauma nessa criança, e como que a gente vai falar de igualdade futuramente, né? Igualdade de oportunidades, se essa criança já vem com uma violação, né, ao seu corpo, à sua intimidade, à sua saúde, ali desde muito pequena. Então, a gente precisa trabalhar no combate a esse tipo de violência dentro da nossa cidade. E, de novo, dando assistência, dando apoio psicológico para que as professoras consigam identificar isso. Eu acredito que esse trabalho que vai começar a ser desenvolvido dentro das escolas vai ser fundamental para a gente garantir cada vez mais igualdade. E, bom, e é isso. Acho que a gente fechou com chave de ouro. A gente falou sobre questão de violência, de gravidez, a gente falou sobre independência financeira, a gente falou sobre centros de referência, a gente falou de formação para os funcionários públicos a respeito do nome social, a gente falou da parada gay, a gente falou de virada cultural. Gente, foi muita coisa aqui. Eu tenho tudo anotado. Mas é isso. Eu quero agradecer vocês por mais um dia.
sexta-feira a gente tem aquele tema aqui, ó, do coração. Olha lá, infelizmente são casos muito frequentes, a Lene dizendo, nas escolas. Realmente, e a gente vai trabalhar para mudar isso, viu, Lene? E sexta-feira o tema é educação da nossa caravana. Então, gente, convide todas as pessoas. Educação é tema para todo mundo participar. Convide o vô, a avó, a mãe, os professores, os diretores, quem vocês conhecerem, porque educação precisa ser discutida para que a gente melhore e traga uma educação de qualidade para a nossa cidade. Então, sexta-feira, às 19 horas, a nossa caravana é sobre educação e tá aqui uma missão para vocês convidarem pelo menos uma pessoa para participar e ajudar a gente nessa construção, para a gente construir cada vez mais uma educação de qualidade para as nossas crianças. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Ai, gente, entrou uma ligação. Muito obrigada a todos vocês. Estamos juntos. E é isso, com muita participação a gente vai construir esse mandato com muito carinho. E obrigada, gente. Obrigada mais uma vez. Um super beijo. Bom descanso. Beijo, Ju. Beijo, Ingrid. Beijo, Cris. Beijo, Di. Beijo, Lene. Todos vocês que ficaram aqui até o finalzinho. Muito obrigada. Beijo, Jéssica. Um beijo, amores. Beijo, Emerson. Obrigada, querido. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.